Bem-vindos à Quinta do Saber, este programa que pretende levar novos conhecimentos até você. Estamos nessa segunda temporada desse programa que tanto alegra o meu coração e a gente tem a pretensão de falar sobre Saturno, que é o grande regente de 2024. E para isso eu me sinto agora totalmente honrada e alegre de poder conversar com Helena Gerenstadt. Ela foi e é muito importante no meu caminho de despertar. Então, eu tenho certeza que ela tem muito para fazer a gente conhecer sobre a vida e todos esses seus mistérios. Desde já, eu lhe agradeço muito, Helena, por estar aqui. A honra é minha, Renata, a honra é minha. Muito bom. Para você que ainda não conhece Helena, saiba que Helena ela é astróloga, ela é numeróloga, ela também é taróloga, ela trabalha com tarô egípcio e ela nos conduz no jogo da Oca. Inclusive, eu quero já começar pedindo para você, Helena, falar um pouquinho sobre o jogo da Oca, que eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento, né, de conhecimento para as pessoas que ainda não conhecem sobre isso também poderem conhecer, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. O jogo da Oca, ele é meu filho Saturno, é o filho que eu acabo deixando nesse mundo. Eu tenho Saturno na casa 5 em Aquário, e eu encontrei o Saturno através do conhecimento, através da busca aquariana sobre os mistérios que os antigos deixaram. Então, o jogo da Oca está relacionado com o labirinto, com o disco de pistos que os antigos egípcios utilizavam como oráculo, e ele é um condutor para um tema que deve ser trabalhado dentro do jogo e que, ao estar em um símbolo de labirinto, ele também vai desmaterializando as energias. Então, ele é um oráculo, ele é um condutor, mas ele tem sua vida própria. Não fui eu que inventei, mas eu acabei dando vida ao jogo através dos mais de 20 anos de estudo, de perseverança, e de levar adiante alguma coisa para que tivesse forma às futuras gerações. Ah, que legal, que legal. Eu até ia falar sobre isso, sabe, gente? Helena ajuda a gente a sair do labirinto, que às vezes a gente entra num labirinto, sabe quando você fica batendo a cabeça naquele espelho e não sai, não encontra a saída? Então, essa é uma ferramenta aí tanto, se você está perdido na vida. Lembra que tem essa ferramenta que é valiosa. Helena também conhece sobre cabala. Olha, gente, alguns de nós vieram nessa vida realmente para conhecer e para ajudar os outros, e é essa sempre a imagem que eu tenho da Helena, e essa é a importância dela na minha vida, e por isso que ela está aqui falando sobre esse assunto que é de suma importância para todos nós, já que Saturno é o regente de 2024. Então, esse programa hoje ele é para conversar com você que já tem essa afinidade, esse conhecimento, e também com você que não conhece sobre isso. E eu acredito que deve conhecer, né, Helena? Afinal de contas, eu costumo dizer que muitas pessoas chamam Saturno de o grande maléfico na astrologia. E de maléfico ele não tem nada, já que ele ajuda a gente a colocar a casa em ordem e a assumir a responsabilidade da vida da gente. Mas eu quero que você dê o seu ponto de vista sobre isso, por favor. É, eu tenho Saturno em Aquário. Eu sou uma beneficiada dos anos 62, com 6 planetas em Aquário, e quem lidera as orbes todas dos planetas é Saturno, e ele é aquele que vem dar uma forma a uma ideia, a um conceito, e ele vai te ensinar ao longo da sua vida sobre a questão da autoconfiança, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é muito importante que, se você
tem confiança em si mesmo, você tem o coração leve como a pluma de mate. Isso que significa? Que você não vai ficar olhando para trás, buscando culpado de que a sua vida seja como ela é. Em primeiro lugar, porque Saturno ele vai te ensinar a você subir a montanha de Capricórnio, encontrar o ar para você se jogar de Aquário. Ele rege tanto Aquário quanto a Capricórnio. Mas nesse ano específico, ele tem um fundamento muito especial, porque ele está no último signo do zodíaco, que é Peixes. E ele acaba de entrar após, pelo menos assim, tem uma leitura dentro da astrologia, que tem várias leituras dentro da astrologia, que a partir do grau 20 começam os graus kármicos, que são as limpezas que a gente precisa fazer do nosso inconsciente. E ele está muito próximo de Netuno. Netuno não tem forma. Netuno bem está fechando 165 anos de uma volta pela mandala zodiacal. Então está sendo chamado a todos nós assumirmos o nosso papel aqui na Terra, olhando o que nós vivemos, as nossas experiências, as nossas escolhas, os nossos karmas, que a gente gosta de fazer karma, né? A gente tem que olhar para ele e dizer: eu fiz isso, eu vivi isso, eu não vou ficar olhando para trás. Esse é um dos maiores compromissos conosco mesmo, nesse ano de 2024, que é um ano 8, de vibração 8, regido por Saturno, que é justamente dissolva aquelas cobranças que ele fazendo com você. Perdoa, liberte-se deste papel do controle que você tem sobre tudo aquilo que veio antes de você, até antes de você nascer. Porque a 12, teoricamente, é onde nós somos gestados. Temos uma grande água, e dessa grande água, os egípcios chamam de Deus Anut, nós viemos. Então, quem somos nós humanos, meros humanos, principalmente depois do encontro do Saturno a 0 grau de Aquário com Júpiter? Quem somos nós, humanos? Quem somos nós diante de uma pandemia, de um pandemium, de uma coisa que é igual para todo mundo? E que cada um reagiu de uma maneira. Esse ensinamento de Saturno em Aquário, agora em Peixes, é: dissolva o que você viveu até então, levando consigo os seus aprendizados, os seus conhecimentos, tudo aquilo que você realmente gostaria de se transformar. Porque a beleza de Peixes, por ser um signo mutável e muito próximo de Netuno, é que você pode se transformar em outra coisa. Saturno ele vai retrogradar no dia 29 do mês de junho.
e ele vai fazer 3 quadraturas, quase nada, com o seu filho Júpiter, no signo de Gêmeos. Ah, é? Você está escolhendo isso? Eu te aviso que isso da sua escolha pode gerar uma guerra de Troia. Você está escolhendo o sacrifício ao invés do sacrifício? Ah, tá bom. Gosta disso, de se alimentar da reclamação? Estar clamando aos deuses, essa ubris da reclamação? Claro, ele também vai quadrar, senhoras e senhores, com Marte no signo de Gêmeos. Quase nada. Ah, sério? Ah, você quer realmente ir por esse lado? Bacana. Então, esse ano é um ano de muitíssimo cuidado com as nossas escolhas e, principalmente, assumirmos quem nós nos tornamos pelo nosso conhecimento na prática. Nós nos conhecemos há muitíssimos anos. Não vamos falar os anos, porque ninguém precisa saber quando. Sabe, Helena, a gente aqui conversando sobre essa regência de Saturno, toda essa combinação que você está elucidando para a gente, até quero que você fale mais sobre isso, e também só chamar a atenção que esse ano de 2024, né, para alguns estudiosos da Cabala, que eu sei que você também é uma, a gente está na regência de Geburá. Então, essa questão da disciplina, da força de vontade, e só que já que eu já comecei interrompendo para terminar essa intromissão, essa questão também dele estar em peixes até 2026, que você veio conversando com a gente sobre isso, também com essa combinação, né, das filosofias da astrologia com a cabala e tudo mais, essa questão de que os falsos profetas cairão até o sexto milênio, se eu não me engano, é uma profecia, né, da cabala, e eu acho que tem tudo a ver também com esse Saturno em peixes. Então, já que a gente está nessa combinação que eu sempre acho maravilhosa, quanto que a gente tem amparo de todas essas energias, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão também, eu fico grata. O importante é a gente firmar a consciência de que peixes, ele é de onde nós estamos vindo no nosso inconsciente coletivo, né? Então, Jesus, o mestre, e todo o cristianismo primitivo, ele foi simbolizado através de um peixe e depois 2 peixes que navegam em ondas ou em mares diferentes, né? E aí a ideia da redenção, a ideia da sublimação, do perdão, da dissolução, né? Que envolve uma ação concreta com Saturno em peixes. Então, Saturno em peixes, ele vai dar a todos nós a oportunidade de nós escolhermos qual o caminho que nós queremos seguir. Se é o caminho dos gurus, caminho dos mestres, ou o caminho de encontrar sua própria criatividade, o seu próprio propósito, em harmonia com tudo aquilo que veio antes de nós. Nós não podemos nos responsabilizar, que aí é a parte negativa de Saturno, pela escolha do faraó, pela escolha do Moisés, pela escolha de Jesus, pela escolha... Não, eu não posso controlar a história que aconteceu. Porque peixes, ele envolve todo esse inconsciente coletivo.
mas eu posso me responsabilizar, que aí é a parte, palavra-chave de Saturno, sobre as minhas escolhas de agora em diante, se eu quero co-criar uma nova página no livro da vida. E isso tem muito a ver com esse momento, justo agora que nós estamos falando, Netuno, que rege o signo de Peixes, ele está no último grau. Ele está no grau da dissolução de todos os mitos, de todas as fantasias, de todo óculos cor-de-rosa, de toda viagem na maionese que a gente já fez, de todos os gurus. E ele está próximo da orbe de Saturno. Então, quanto que você é real nesse mundo, o quanto que você tem medo da realidade ou dessa criatividade das várias moradas do Pai. Então, é um momento de dissolução com muita responsabilidade, porque a gente não pode esquecer que 2025, o Saturno, ele vai pisar a 0 grau de Áries. Ele vai dar uma olhada, ele vai pisar nesse 0 grau, ele vai se encontrar com Netuno e ele vai perguntar: quem é você? E muitos de nós que não encontramos um propósito, uma vontade de deixar um legado em pró das futuras gerações, ou que ainda estamos buscando o guru que vai nos salvar, nós se sentiremos uma profunda decepção com Netuno ou uma profunda cobrança interna, como se nós não servíssemos para nada. E Saturno pode trazer, em oposição à casa de Virgem, uma tristeza a ponto de bater no corpo físico. E aí, a única coisa que nós temos neste exato momento é o presente. A vida é um presente. A vida, ela é um presente, independente da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua tataravó, do karma coletivo, do karma familiar, de todas as constelações familiares, que não importa se você não tiver o coração tranquilo, assumindo a sua parte neste momento planetário, como um ser deste momento, sabendo que aquilo que você está dando formato, porque Saturno ele vai dar uma forma naquilo que não tem forma. Então é bastante possível que fique mais fácil fugir para um outro lugar do que nós assumirmos a nossa capacidade de dizer: eu tenho confiança sim em todo o trabalho que eu já fiz. Saturno rege Capricórnio e nós, desde 2006, 2007, 2008, mais ou menos, com Plutão em Capricórnio. Sim que nós fizemos a nossa parte, sim. Sim que nós tivemos um trabalho duro, sim. Sim que nós nos comprometemos a reformar a pedra bruta interna. A pedra esmeralda, ela se transformou em outra coisa. Você fez uma alquimia interna. E agora, com Plutão entrando em Aquário, que também rege Saturno, junto com Urano, quem é você no meio da multidão?
Quem vai ser você? Então, este ano de Saturno é um ano que aqui é um ano onde você começa a dar o limite para aquilo que te tira a atenção, para você continuar com um propósito, com uma meta. Qual é a meta para o peregrino de Santiago? Santiago de Compostela? O que ele vai aprender no caminho? Os sinais. E quanto mais ele aprende os sinais, menos ele vai se perder. Muitos de nós já não vamos ter tempo, Saturno é o tempo, tic-tac, tic-tac, de ficar olhando para trás. Não tem tempo. O tempo agora é você caminhar para frente com leveza no seu coração. E uma das coisas que eu aprendi na última viagem no Egito, o guia, em um determinado momento, explicando a diferença das asas da deusa Ísis e das asas da deusa Maat, ele explicou que para passar pela deusa Maat, que é a deusa da justiça no panteão egípcio, nós não podemos ter o coração escuro. Me chamou a atenção, eu nunca tinha escutado essa. E o coração escuro, claro, ele é um egípcio, um muçulmano, vive uma realidade. E ele dizia, é a bebida, é a fornicação. E aquilo me tocou, porque eu sempre escutei que o seu coração seja leve como a pluma de mate, que essa não cobrança, que esse não julgamento, esse não controle. E quando nós voltávamos pro hotel, no ônibus, eu pensei, o coração escuro é quando você se abandona. E é quando você dá o seu poder ao guru. E é isso que, Renata, nós precisamos ter muitíssimo cuidado, porque entre que Saturno está próximo de Netuno, que os dois se preparam para uma conjunção, isso não vai ser qualquer coisa. Isso não é um passeio na Disney. Isso me lembra muito o Saturno a 0 grau com Júpiter em 2020, que nós tivemos uma pandemia. Que vai acontecer alguma coisa? Não estou aqui para fazer previsão, mas as nossas emoções, elas precisam estar muito bem centradas para como eu posso servir? Não do estilo militar, mas como eu posso servir? Qual o lado sombra de peixes? Virgem. Sim. O que a gente está fazendo de um bom grado? Servindo nesse momento, colaborando num canal que é de quinta-feira regido por Júpiter. Olha que coisa mais bonita. E falando sobre Saturno, né, esse movimento todo, né, Helena, é muito importante isso, deixar bem claro para as pessoas essas questões, né, como você disse, o lado sombra, o lado luz, aqui ainda nós na matéria temos essa dualidade. E ao passo que Saturno, ele traz essa questão da responsabilidade, né, e à medida que a gente adquire e conquista essa responsabilidade, a gente só vê recompensa, e à medida que você se afasta dessa responsabilidade, você sente a restrição, né? Então, eu acho que é bem importante isso mesmo. Esse é o nosso objetivo aqui, Quinta do Saber, que todos nós possamos acessar esse conhecimento para estarmos preparados para isso, porque a vida nossa aqui é ação, né? A gente tem que pensar sim, mas a gente tem que pensar, sentir e fazer. A gente conversa bastante sobre isso no programa Práticas que Despertam, que independe da prática que a pessoa vai ter, o importante é ela despertar a consciência dela, e que aqui onde a gente está, a gente só consegue fazer de 3 maneiras: pensando, sentindo e agindo.
Então, quanto mais a gente conseguir equilibrar esse eixo, e acredito muito que quanto mais a gente se torna responsável por nós mesmos, e isso só enfatizando aqui o que a Helena está dizendo, enquanto a gente ficar esperando alguém fazer algo por nós em qualquer âmbito da nossa vida, aí não adianta esperar recompensa, né, Helena? Não, porque Saturno ele não te deixa você buscar o atalho. Com Saturno você vai ter que encontrar o seu caminho, a sua história, a sua estrutura, a sua base. E a sua base é a sua coerência entre o que você faz, entre o que você come, entre o que você pensa, entre o que você bebe, entre o que você namora. A vida não está te proibindo absolutamente de nada, desde que você esteja em presença e em coerência neste ano de Saturno, que é um ano 8, que o 8 ele vem falar do quê? Da matéria, do dinheiro, da colheita. Então nós vamos colher nesses últimos graus de Saturno durante o ano de 2024 e ele vai voltar 2025 para esses graus que são kármicos e ele vai dizer: você está preparada para uma colheita? Você tem tempo para você? Você é o teu coração, você está entregando para quê? Para onde? Aonde é que você se abandona? Aonde é que você tem medo? Porque a gente tem medo de Saturno. Esse é o problema. Então, nós viemos de uma geração que disse Saturno é maléfico, como você abriu o nosso encontro. Maléfico por quê? Porque eu te dou a responsabilidade, a liberdade, a autorização de você se moldar da maneira que você quer. Por isso, o Saturno, ele é um número que, para mim, ele está muito relacionado com o 36, que é Biná na árvore da vida. Você, até aqui você chega. Por exemplo, quando você entra numa igreja, você entra normalmente pela lateral. Por quê? Porque você não pode ver Deus de frente. Então, Saturno, para mim, é um pouco isso. Você vai ver a Deus, mas você vai entrar pela porta da lateral, porque a única vez que a porta da frente se abre são para as noivas que vão se vestir de branco. É a pureza. Então, nós temos uma simbologia muito grande dentro de uma construção, por exemplo, da nave de uma igreja. Então, eu vou até, eu posso seguir viajando e procurando o Santo Grau? Claro que sim, mas vai me exaurir se eu continuar essa busca, porque eu sei que eu já entendi que tem um limite, que mais que isso eu não vou poder ver. A não ser que eu entre num outro grau de consciência que os egípcios chamavam de nova oitava. Quer dizer que se eu mudar a consciência e continuar a estar em presença, em coerência comigo e com as minhas escolhas, peixes, peixes, são dois peixes. Quer dizer que vai ser bom? Vai, principalmente se você assumir o compromisso com tudo aquilo que você aprendeu. Júpiter em Gêmeos fará 3 quadraturas com Saturno em Peixes. Olha, vou aproveitar esse momento que você já falou também algumas vezes, né, sobre Saturno reger o tempo, ele é conhecido como o Senhor do Tempo. Até abri esses estudos em relação a esse ano falando sobre isso,
E como 2024, esse número 8, esse valor, né? Então é bem claro que a maior moeda que a gente tem hoje em dia é o tempo. A moeda mais valorosa, né, que a gente tem é o tempo. E aí eu propus para as pessoas que nos acompanham 3 perguntinhas. Eu brinquei que são 3 perguntinhas saturninas. Então as perguntas são: quanto tempo falta? Quanto tempo ainda e quanto tempo mais? Então, com isso que você está dizendo, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Exato, porque o tempo é o nosso amigo. Eu ter tempo de passar um creme no corpo cuidando de mim. Eu ter tempo de qualidade para estudar. Eu ter tempo de consolar. Eu ter tempo de ajudar. Eu ter tempo de pensar. Eu tenho uma história, eu digo que é bem karmática a minha história, mas hum, fazendo assim um resumo, né? Eu sou de origem judaica, mas eu vivi numa cidade em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e nós fomos para lá e descobrimos no interior de Minas Gerais, nessa cidadezinha, que todos os nazistas que tinham fugido da Segunda Guerra Mundial tinham caído nessa cidade. Aí você cai no inevitável, né? E aí sempre foi muito confuso para mim, até eu compreender tudo, de por que que eu ia na igreja, por que que eu estudava no colégio de padre, por que que eu não podia ajoelhar na igreja, por que que o padre era amigo do meu pai, porque eu ia num clube alemão. E eu acho que assim, eu fico com a grandeza desse Saturno, que eu acho que é muito importante para esse momento, eu fico emocionada, porque Plutão vai entrar definitivamente no final de ano em Aquário, que é um signo também regido por Saturno. Que você seja uma livre pensadora, que você acredite naquilo que te faça bem ao coração, que você não precisa seguir nenhum dogma, nenhuma regra. Tem duas palavras que não saiam do seu caminho: a ética e a moral. E eu acho que se a gente entender que esse ano de Saturno, o que está sendo colocado na balança é um preparo para colhermos quem realmente somos. Quando a água deixar o coador, vai ficar umas pedrinhas, né? A gente vê lá os mineradores, as pessoas que vão buscar o ouro, as pedras preciosas, afinal ficam umas pedrinhas. Uma delas, ela vai poder ser lapidada. Uma delas é você. E essa pedrinha, apesar desse trabalho que a gente não gosta, eu tenho que aprender o detalhe do detalhe do detalhe, fazer escolha, discernimento e principalmente não reclamar, porque quando você clama a Deus. Não reclama. Aqui não existe vítima. Somos os únicos responsáveis das nossas escolhas. E se a gente for com essa liberdade, a gente vai poder se preparar, porque isso vai ser um preparo, e por isso, assim, eu me senti muito honrada, porque eu sinto que Plutão vai estimular Saturno em algum momento, 2025, 2026, com certeza, vai ter um estímulo, e que a gente possa preparar as pessoas para que elas assumam a sua própria colheita.
a cuidar do seu próprio coração. Tá sujo o meu coração? Eu vou cuidar dele com o tempo, sem ficar olhando para trás, sem vitimizar. Eu não sou vítima de nada. Eu sou fruto de um trabalho que o universo me proporcionou para estar aqui agora. E só tenho o agora. Ótimo. Muito bom. E nessa questão que você abordou bem, né, da gente se libertar de dogmas antigos, não só dogmas, de qualquer coisa que represente para a gente um aprisionamento, né, uma limitação, uma restrição, um aprisionamento, isso é tudo Saturno em desequilíbrio, né? Então é bem interessante, só para ilustrar. Uma das características também que estudei em relação a Saturno, e quero aqui confirmar isso com você, é que talvez os antigos tenham chamado ele de grande maléfico, porque uma das suas funções é impor as leis. E essas leis, no meu ponto de vista, não são as leis do homem, né? São as leis que regem o universo, o funcionamento do universo. E sempre que eu falo nessa imposição de leis, penso nessa história de ação e reação. Então, quero saber se você concorda com isso e se justamente isso também pode nos ajudar, porque estamos todos aqui no mesmo barco, nos ajudar a nos libertar dessas crenças limitantes, desses dogmas antigos, entendendo de uma vez por todas essa questão de ação e reação e a imposição de lei de uma forma benéfica. Em primeiro lugar, eu acho que assim, para a gente trabalhar de uma forma proativa, assertiva, levando a energia adiante, a gente tem que entender que o planeta Terra ele sobrevive porque ele tem o dia e a noite. Ele tem o verão e tem o inverno. Tem o outono e a primavera. Então ele tem uma dualidade muito bem clara, muito bem especificada, que é as leis de Hermes Trismegistus, que são as 7 leis que regem o universo. Então, se você, como disse Einstein, joga uma bolinha azul na parede, ela vai te voltar azul. Então, enquanto você não for consciente das suas ações, virão reações que você vai culpar alguém. Que aí a gente volta na questão da culpa, porque nós viemos do inconsciente coletivo aonde a culpa faz parte. Eu acho que assim, o que a gente tem que se libertar em primeiro lugar é da culpa e não nos sentirmos culpados de que eu quando tive 10 anos, eu puxei o cabelo da menina e até. Não, peraí, eu fui lá e fiz, eu me defendi. E aí eu paro com essa questão de procurar o culpado. A lei de ação e reação, ela não é nem boa nem é ruim. Não é que você fez, você é culpado. E é isso que a gente tem que se libertar. Não existem culpados. O que existem são questões que você jogou para o universo e que, de alguma maneira, você vai ter que aprender o retorno dessa vibração. E sem a frequência da culpa. Porque a culpa, sim, ela está ligada a todas essas religiões que nós temos aí de trás. Saturno em peixes, Netuno em peixes. Então, enquanto eu estiver na culpa, eu vou buscar o culpado. Então, a questão é sair da culpa e assumir. Eu fiz. Eu fiz.
Ah, e agora eu vou passar 30 anos de karma. Não, meu amor, não é que você vai passar 30 anos de karma, porque você vai ter o seu primeiro retorno de Saturno, você vai ter o seu segundo retorno de Saturno, você vai ter quadraturas de Saturno, as quadraturas são piores às vezes, né? Você vai ter os trígonos de Saturno, você vai ter histórias com Saturno sempre. Mas se você é uma pessoa que com ética e moral, que aí eu acho que aí você põe o pé na terra, desce do salto alto e diz: eu fiz aquilo e agora eu serei consciente das consequências possíveis ou não daquele gesto, porque faz parte do nosso planeta. O que você escolhe é o que você colhe. Se você não planta, como é que você vai querer colher? É isso, é isso. E aqui, Tem, tem, uma, tem uma desculpa, historinha bem rapidinho por na favor. Bíblia que eu acho que assim, é super importante. Todo mundo, em algum momento na vida, cai no inevitável. Moisés fugiu do faraó e caiu na casa do faraó, através das águas que levaram ele até lá. E como isso está especificado? Na pia batismal que tem em toda a igreja. Eu estou falando de igreja porque é muito Saturno, isso é muito Saturno em peixes também, né? Sim. Então, aquela primeira água é que ela é inevitável. E E aí isso você vai fazer. ser consciente disso. Sim. E isso também para fazer relação do que você disse lá no início em relação ao sacrifício e o sacro ofício, né? Então, e também a gente tem que contar que a gente vive num país, pelo menos aqui no Brasil, né? Você não está mais aqui, mas tem toda aqui a sua origem é de maioria católica. Então, já que a gente tem que Aqui também, desmistificar também, né? aqui É. muito mais, porque aqui não tem outra coisa. Bom, pelo menos aqui temos uma vantagem de poder acessar esses outros conhecimentos, né? E agora, para a gente poder encerrar aqui essa nossa conversa com chave de ouro, eu quero convidar você. Eu, ao longo aqui do nosso encontro, já ficou passando aqui as redes sociais de Helena. Por favor, se você ainda não conhece o trabalho de Helena, conheça, porque isso realmente tira a gente daquele labirinto sem fim, né? Diversas são as formas de atendimento que ela faz, além de cursos que ela ministra. Então, eu quero deixar esses minutinhos finais aqui, Helena, livres para você, se você quiser recomendar o uso de alguma ferramenta prática para as pessoas também poderem entrar em sintonia com esse Saturno, e algo mais que você queira dizer, fica, por favor, à vontade. É, em primeiro lugar, eu acho que a ferramenta mais incrível para a gente acessar esse momento é o jogo da Oca. Eu sou suspeita. Não tem no meu site, Helena Girenstadt, em PDF, tem tabuleiro, porque ele vai te levar o de oca em oca, que é dar saltos quânticos de consciência. A gente precisa mudar a forma de viver, a forma de pensar. A gente pode olhar por todos os lados quando a gente anda em labirinto. A gente pode ir de dado em dado porque fez um bom trabalho com a pedra cúbica. Então, esse é uma ferramenta, eu sou suspeita, né? Mas eu também acho que é fundamental você também se conhecer. Então, seja comigo, com outro astrólogo, com você, isso é independente porque cada um tem uma linguagem. Buscar se conhecer nesse momento, buscar conhecer onde está a sua casa de peixes, onde está a sua casa de Áries, porque ali a vida vai te perguntar quem é você, não o que você fez. Ninguém vai te perguntar o que você fez, mas o que você pode fazer. Ah, muito bom que possamos todos estar cada vez mais conscientes do nosso papel aqui
e, acima de tudo, encontrar de verdade o que alimenta o nosso coração, para a gente poder iluminar, né, o nosso coração, já que você trouxe esse conceito. Inclusive, eu agradeço, porque nós estamos aqui ainda no mês de Gêmeos, né? E toda essa troca é fundamental para despertar o nosso conhecimento, desenvolver o nosso intelecto. Helena falou tanto sobre os símbolos egípcios, gente, é tão importante. Essa simbologia traz clareza para a nossa mente material, ajuda a gente a conectar com frequências mais elevadas, a realizar essas transformações de uma forma reais, né? Encarar a realidade do jeito que ela é, sem medo, e colher as recompensas de Saturno, que é o que nós sempre desejamos. Então, eu agradeço imensamente essa nossa conversa. Nos reuniremos aqui mais vezes. Eu tenho certeza que este programa vai dar muito ibope. E você que está assistindo a gente, quiser comentar, por favor, comente, compartilhe, curta, né? Traz para a gente sugestões do que é que você quer que a gente converse, enfim. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo, Helena. É uma honra, um prazer, uma alegria. E lembrar que ela falou de peixes, peixes também mostra para gente que a gente conecta com a espiritualidade através da alegria. Então, é uma alegria muito grande poder fazer esse programa e compartilhar com todos vocês. Exato. E só para fechar, já que a gente está no ano 8 e que os símbolos eles falam direto com a psique, que nós possamos confiar em nossa estrela de 8 pontas. A estrela Sotes que brilhava para todo mundo. Que brilha para todo mundo. A gente só precisa confiar que a gente brilha também. Ah, que lindo, que lindo. Amém, amém. Muito Gratidão, obrigada. Renata, amei, 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 gratidão infinita. E que todos que escutem esse nosso bate-papo, esse desejo de deixar um legadinho para que todo mundo vá despertando consciência, pode ressoar e realmente trazer esse outro lado de Saturno que diz: e se de vez da culpa eu estiver trabalhando o tempo para a minha colheita? Maravilha. Vamos lá, minha gente, vamos lá, Vamos tá lá. bom? Obrigada, Helena. Obrigada, pessoal. Beijo Até a grande, próxima. gratidão, gratidão, Gratidão. gratidão. Tchau. Tchau.